Nós, no domingo passado, concluímos uma observação que estávamos a fazer no livro de Atos. E hoje vamos nos voltar para o Velho Testamento, nos textos de um salmo, o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Salmo 119. Nós vamos ler alguns versos desse salmo ao longo da mensagem e vamos refletir sobre o tema a restauração pela palavra. A restauração pela palavra. Há dois salmos que falam diretamente ou exclusivamente sobre a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Que são os salmos 19 e o 119. É até bastante mnemônico, né? 19 e 119, né? O Salmo 119, então, ele é um poema didático. Algumas versões da Bíblia, algumas versões, sobretudo as mais antigas, vão trazer uma letra antes de um conjunto de 8 frases, ou de alguns versos. A primeira letra que aparece é Aleph, né? O que significa isso? Esse é um salmo acróstico, e cada 8 frases, no original, obviamente, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph é a primeira, Dalet é a segunda, e assim por diante, né? Então, são 22 estrofes nesse salmo. Todas elas exaltam a palavra de Deus. Para a nossa língua portuguesa, obviamente, esse efeito poético, né, na construção pelo menos, não aparece. Ele vai aparecer muito claramente no original, onde cada primeira palavra de cada uma dessas estrofes, contendo 8 frases, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Era uma maneira dos judeus, enfim, decorarem esse salmo, ou aprenderem esse salmo dessa maneira poética, né? Ele é um salmo, então, um salmo acróstico que exalta a palavra de Deus. Mas precisamos perceber o seguinte: muito mais do que exaltar a palavra de Deus, ele exalta o Deus da palavra, o próprio Senhor. É muito interessante pensarmos que a Bíblia pode ser lida mecanicamente. A pessoa que estuda, por exemplo, história antiga, pode ler a Bíblia e tentar extrair dela algum elemento histórico, e vai conseguir. Mas ele pode nunca ser tocado pela palavra de Deus. Vejam, a Bíblia continua sempre a ser a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós seres humanos. Mas nós vamos percebê-la muito mais em comunhão com o Senhor. É muito bom lembrarmos também que Jesus Cristo, ele é a própria personificação da palavra de Deus. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é, por João, chamado inclusive de palavra, ali no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos perceber a grande importância que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus revelada a nós. Irmãos, aliás, há 620 e tal mandamentos na Bíblia. Jesus tratou desses 600 e tal mandamentos. Aliás, ele é o resumo disso tudo, não é? Mas, paralelamente a isso, havia a Mishnah, que era uma coleção de inúmeros outros mandamentos derivados de alguns desses aqui, ou desses aqui todos, que muitas vezes recebiam muito mais atenção do que a própria palavra, essencialmente.
O que é importante para nós, discípulos de Jesus Cristo, é a palavra revelada e registrada. É ela que é a base para a nossa fé e para a nossa vida. Por isso, quando olhamos para esse título da mensagem de hoje, a restauração pela palavra, quer dizer, aquilo que Deus faz nas nossas vidas através da sua palavra. É a ação do Espírito Santo em nós, a nos transformar dia a dia. A palavra também é comparada com a água, né? A lavagem pela palavra. A palavra é comparada a uma espada. E até estávamos estudando a Bíblia ontem aqui com o seu Vitor, ele falando sobre isso, né? Sobre a armadura de Deus e há peças na armadura que dizem respeito à nossa defesa, mas também há a espada, que é uma arma de ataque. Pela palavra de Deus, ela nos oferece tudo isso. E é bom lembrar também que Jesus, quando enfrentou Satanás na sua tentação ali em Mateus 4, ele se defende, ou ele combate as tentações com a palavra. Curiosamente, o inimigo usou também alguns versos bíblicos para tentá-lo. Sabemos, porém, que a palavra na boca do inimigo é torcida, não é distorcida. E o Senhor usou a palavra para rebater aquelas tentações. Então, por isso que é muito importante, mas é claro, eu volto a dizer, temos que associar a palavra à nossa comunhão com Deus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e a nossa caminhada com o Senhor, para aprendermos, para sabermos, para estarmos sendo transformados por Ele dia a dia. Então, a palavra restaura, depois dessa introdução, a palavra restaura a nossa santidade. Vejam o que lemos aqui no versículo 9 do Salmo 119. Podem deixar as vossas Bíblias abertas no Salmo 119, e eu vou citar então aqui alguns versículos que vão embasar esse nosso tema, não é? Então, restaura a santidade. Vejam o verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. O salmista está a falar diretamente com Deus, e ele faz aqui essa proposição, não é? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o, ou vivendo o seu caminho, trilhando o seu caminho, segundo ou de acordo com a tua palavra. A palavra de Deus, ela é essencial para dirigir a vida de um jovem crente no Senhor Jesus Cristo em santidade. A pergunta aqui, não é? E a resposta estão de acordo com aquilo que se dá ênfase nos escritos de sabedoria. Nós, durante acho que mais de um ano, estudamos aqui na quarta-feira o livro de Provérbios, não é? Eu sei que nosso culto de quarta-feira, enfim, muitos irmãos de trabalho não podem estar conosco, mas estudamos o livro de Provérbios versículo por versículo aqui, e muitas vezes nós vimos isso em Provérbios, a instrução da sabedoria para o jovem. Como é óbvio, irmãos, não é só para jovem, para todos nós, não é? Mas aqui está esse elemento tão importante: como podemos manter puro o nosso caminho, vivendo de acordo com a palavra de Deus, na comunhão com Deus, aprendendo as coisas que Deus quer que nós saibamos para vivermos bem. A Bíblia nos oferece, como vou dizer isso? A Bíblia nos oferece cercas de proteção, que alguns podem erroneamente chamar de elementos castradores. E eu então invoco a figura aqui das luzes de uma pista de pouso nos aeroportos. Para que serve aquela delimitação, as delimitações laterais daquela pista? Para engessar o piloto ou para dar a ele liberdade? Pensem. Para que serve aquilo?
dar ao piloto liberdade e segurança. Se ele quer fazer um pouso seguro, ele precisa obedecer aquelas limitações. Então, se algum piloto maluco diz assim, não, eu não quero saber disso, eu quero pousar onde eu quiser, pronto, vou pousar ali naquela água mais macio. Será que ele pode fazer isso? Claro que não. Pela sua segurança e pela integridade dos passageiros, ele precisa obedecer os limites. Ele precisa obedecer aos princípios de segurança. E é muito importante isso. A Bíblia nos dá princípios para vivermos adequadamente as nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus. E nós descobrimos na palavra de Deus, em Romanos 12, que a bondade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa, perfeita e agradável. Vejam, irmãos, que qualidades extremamente importantes e apreciáveis. Nós gostamos do que é bom, nós queremos o que é perfeito, nós queremos o que é agradável para a nossa vida. E a vontade de Deus é isso. E a vontade de Deus nos mostra, então, alguns critérios pelos quais nós devemos viver. Por isso que esse salmo, então, esse verso é tão importante, não é? É tão sábio. Como que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A orientação de Deus é a mais segura para o jovem. Outro verso, verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Eu escolhi viver de acordo com aquilo que eu aprendo na tua palavra. E se nós lermos também o verso 29, esse verso 30 é a antítese do verso 29. O verso 29 fala sobre o caminho da falsidade. E o verso 30 fala sobre o caminho da fidelidade. E o salmista está dizendo, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu me decidi pelos teus juízos. E eu digo de novo aqui o que eu já disse antes, Jesus Cristo é o resumo de todos os mandamentos do Velho Testamento. E como que ele resume esses mandamentos? Mateus capítulo 22, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua mente, tudo que tem, tudo que é, tudo que tem, e ao próximo como a ti mesmo. Vejam, irmãos, quanta sabedoria há nesse mandamento resumo, não é? De tudo. Amar a Deus é em primeiríssimo lugar, com tudo que eu tenho e tudo que sou. E o reflexo desse meu amor diretamente a Deus, a Jesus Cristo, que é o meu Salvador, né? a Trindade Divina, enfim, o reflexo disso é o amor ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, como que eu vou querer o mal dele? Não. Interessante o que o Solimar experimentou naquele autocarro no Brasil, não é? Ele experimentou amor por aqueles jovens perdidos. Vejam, irmãos, como o cristianismo é maravilhoso. Nós amamos aqueles que ainda não têm a Cristo. Nós amamos aqueles que não são salvos ainda. Nós amamos aqueles que ainda não pertencem à família de Deus, enquanto outras religiões querem destruir, querem matar. Nós queremos que eles tenham vida para conhecerem a Jesus Cristo. Essa é a opção, não é? Eu escolhi então o caminho da fidelidade. Segundo ponto, a palavra, a comunhão com Deus, o caminhar com Deus, restaura a nossa vida. Vejam o que ele diz no versículo 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Alguns comentadores dizem que esse salmo traz alguns elementos de perseguição, mostram algumas características de lamentação, não é? Mas sempre há essa exaltação à palavra de Deus e à comunhão com Deus. Se a minha vida está apegada ao pó, lembramos aqui agora de Jó, mas ele foi vivificado pela presença de Deus
e pela palavra de Deus. Então, quer dizer, essa comunhão com Deus restaura a nossa vida, é um elemento de segurança que temos na nossa vida. Restaura também a nossa confiança. Vejam o que diz o versículo 42, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. E nós vamos buscar um verso lá do Novo Testamento, 1 Pedro 3,15, onde Pedro diz assim: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra restaura a nossa confiança no Senhor, a nossa vida com Ele, a nossa vida de dedicação a Ele. E importante essa confiança, porque essa confiança nos dá segurança naquilo que cremos. E interessante, mais uma citação do Novo Testamento, quando Paulo está praticamente a se despedir de Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Ele tinha essa consciência tão firme no Senhor, e é na comunhão com o Senhor que nós vamos também ter a nossa confiança restaurada, não é? O quarto ponto, restaura também o louvor. Verso agora 54 do Salmo 119: os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Com licença. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Vejam, eu até acabei esquecendo de falar sobre isso. As ocorrências ou as referências à palavra, elas são múltiplas, pelo menos 8 diferentes, 8 sinônimos de palavra. Os teus decretos, antes aqui, tua palavra, né? Depois ele vai falar também sobre testemunho, os teus testemunhos, e assim por diante. Mas sempre traz à luz, sempre traz à lembrança a palavra de Deus. E aqui então ele está a dizer que os decretos do Senhor, que é a palavra dele, são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação, ou seja, na minha caminhada comunitária de louvor. Eu e os meus irmãos temos louvado o Senhor, porque é do Senhor que vem o motivo desse meu louvor. Isso é importante pensar, meus irmãos. Nós podemos passar por diversas situações um pouco mais complicadas na vida, não é? Mas o motivo do nosso louvor é sempre o Senhor, vai ser sempre o Senhor. Sempre. Porque aí então nós vamos ter um motivo inabalável. O Senhor é o motivo do nosso louvor. E o salmista entendia assim, ele conheceu Deus dessa maneira, né? Deus, o Senhor, é o motivo do nosso louvor. Mais uma reminiscência do Novo Testamento, quando Jesus fala aos discípulos, não é? Sobre quem ele era para aqueles que estavam ali ao redor. Então, lá em Mateus 16, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta, mas vós quem dizes sois? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no outro momento mesmo Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Lembra-se no tempo que eu preguei aqui também no Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu falei: não há ninguém mais alto do que o Altíssimo. Acima dele não há ninguém. Todos estão abaixo dele. Mas quando nós temos comunhão com o Senhor, que é o Altíssimo, nós estamos seguros. O motivo do nosso louvor, então, é o Senhor. Restaura também a alegria. Restaura também
a alegria. Vejam então no verso 14 aí nas vossas Bíblias. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Mais uma vez, bastante parecido com o anterior, não é? O motivo do regozijo é o Senhor, a sua palavra, a comunhão com Ele, do que as riquezas. Jesus fala assim, lá no Sermão do Monte: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que é mais importante para nós vai dirigir a nossa vida, não é? Vai direcionar a nossa vida. E é isso que o Salmo também aqui está a dizer. Terei prazer, verso 28 agora, desculpa, 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Prazer nos decretos, na palavra. 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, verso 28. Vejam aqui mais uma vez a questão da possibilidade da tristeza, mas o Senhor a restaurar a alegria, não é? Lembram-se também que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, também diz outro salmo, não é? Ainda 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Uma outra forma de ler também esse verso: enquanto percorro o caminho dos teus mandamentos, o Senhor alegra o meu coração. Em comunhão com Deus, o Senhor restaura a nossa alegria. 74, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Isso aqui é bem interessante, porque os outros se alegraram com ele. Pela sua confiança em Deus, os outros se alegraram com ele. Eu entendo, meus irmãos, que algumas vezes nós podemos passar por momentos de tristeza, e isso é um fator inerente à nossa humanidade. Percebe isso? Quando estamos a passar por algum luto, por alguma perda grave, nós podemos viver a tristeza. Mas não é a situação final. Sempre vai ser transitório. Sempre. O próprio Jesus teve sentimentos contraditórios na sua experiência. O que aconteceu no Getsemane? Ele teve um momento de grande sofrimento, em que chega a pedir a Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Ali, o Senhor, que era 100% homem, sofrendo as angústias daquele momento. Mas como ele termina a sua oração? Mas que seja feita a tua vontade. Sabe, aquele descanso no poder de Deus, que a situação vai ser resolvida. A situação vai ser resolvida, vai ser solucionada. Deus nunca perde o controle de nada. Nunca perde o controle de nada. Eu me lembro, e se não me engano, hoje faz talvez três meses, né, que nosso irmão Antônio partiu. Penso que foi num culto de oração, na quarta-feira, que estávamos aqui a orar, e eu disse que Deus ou nos livra da morte, ou nos livra na morte. Para nós, seres humanos, é um pouco complicado pensar assim, não é? Mas Deus é o Senhor, Ele tem nossa vida nas suas mãos. Nós sofremos a perda, sim, mas Deus o livrou do sofrimento, levando-o para si. E assim, irmãos, pode acontecer com cada um de nós aqui. Percebem isso?
Nesse sentido, por mais que a nossa alegria ela possa em um momento ser afetada, mas ela nunca será extirpada de nós, porque a fonte da nossa alegria é o Senhor. É dele que vem essa alegria. Não importa o que aconteça, nós estamos nas mãos de Deus. Essa é a segurança que nós temos, e essa segurança nos dá essa alegria, não é? Também o sexto ponto da nossa meditação, a palavra restaura a direção. Verso 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, nos dando a direção, nos dando a direção para o próximo passo. A direção para o próximo passo. Que lâmpada é essa que está aqui a ser descrita? Não são essas lanternas que hoje compramos no AliExpress, que iluminam aí 3, 4 quilômetros quase, né? Para frente, né? Não é essa lanterna. Era uma lâmpadazinha que tinha apenas uma pequena chama na ponta, um lumen apenas, para iluminar o próximo passo, me dando segurança, mas não me revelando o futuro, me dando segurança para o próximo passo, mas não dizendo que eu quero sair daqui 10 anos, porque daí depende a minha confiança no Senhor. Eu sei que Ele vai me conduzir durante todo esse tempo, mas Ele está a me iluminar no próximo passo. Quer ver uma ilustração disso? Alguém pode estar a orar para que o Senhor lhe dê um novo emprego e pede: qual é a direção de Deus para mim? Eu quero mudar de emprego, qual é a direção de Deus para mim? O que Deus já mostrou? Ainda nada. Então, qual é a direção? Continua no emprego que você está. Continua aí. Vá dando um passo de cada vez. Aquilo que o Solimar disse: começou o curso. É difícil o começo? Tem 2 momentos no curso que é difícil, Solimar: o início e o fim. Iluminou o próximo passo, dá esse passo. Depois o outro, depois o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E quando nós menos perceber, percorremos uma distância grande na vida com essa segurança, esse apoio, esse carinho do Senhor. O Senhor então nos restaura a direção. Verso 59, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Observei como estava a minha situação e volto os meus passos para os teus testemunhos. 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui é a ação ensinadora do Espírito Santo, né? 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É o Senhor a dar a direção, mas também restaura a proteção. Verso 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. A confiança no Senhor e a direção da palavra, né? 145 e 146, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. A confiança, a certeza, não é? De que o Senhor estava a protegê-lo em toda a situação. Também, já caminhando para o fim, restaura a fé. 81, desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. 175, viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Também restaura a visão espiritual.
Verso 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aqui um ensinamento muito precioso, que a palavra de Deus se discerne espiritualmente. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui. A forma correta de interpretarmos a Bíblia é através da própria Bíblia, porque é o Espírito Santo que nos instrui, é Ele que nos ensina. E por fim, irmãos, não menos importante, restaura a paz. Verso 165: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei. Mais um sinônimo aqui de palavra de Deus, né? Lei. Para eles não há tropeço. Com licença. Alguém pode pensar assim: bom, então é só ler a palavra que de forma mágica eu vou me sentir em paz? Já falei isso no começo. A palavra é em comunhão com o Senhor. É a comunhão com o Senhor da palavra, que nos instrui pela palavra, que deixa o nosso coração em paz. Jesus fala para os seus discípulos assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em outro momento ele fala: no mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Na mesma conversa, né, ele está ali a falar, João 14, 15 e 16, ele diz isso: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Depois, no início de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. E por aí vai. É o Senhor a restaurar em nós paz. Por isso que a palavra de Deus e a comunhão com o Senhor é essencial, não é? Para o nosso viver cristão, para a nossa vida, em todos os sentidos. Deus, sem sombra de dúvidas, quer que aprendamos cada vez mais dele. E não é por acaso, quem nos instrui, quem nos conduz nessa aprendizagem é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que nós sigamos, né, crescendo sempre nessa aprendizagem, nessa nossa busca pelo Senhor, para que a palavra realmente nos restaure em todas essas áreas e em outras tantas que eu não citei aqui, e para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos nos reunir aqui nessa manhã, podemos louvar o Senhor com músicas tão belas que trazem mensagens tão inspiradoras, podemos rever irmãos amados nossos, Pai, podemos estar em comunhão uns com os outros, podemos agora também refletir na Tua palavra, palavra que nos restaura, palavra que nos reanima, que fala da comunhão que temos com o Senhor, que fala talvez, ó Deus, também das lutas que temos, mas do amor que podemos encontrar no Senhor e da paz que nos dás também. E eu peço que Tu nos ajudes a pormos isso em prática nas nossas vidas, Senhor, e que cada dia nós possamos nos voltar para o Senhor e para a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Abençoa, Deus, a nossa semana, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana também na Tua presença, em comunhão com o Senhor. Peço que Tu abençoes, Pai, os irmãos que estão a viajar também. Também pedimos que Tu abençoes, Pai, o momento de comunhão que vamos ter a seguir ao culto, Pai. E que Tu continues a abençoar a nossa igreja, Senhor. Que Tu possas usar, Deus, a nossa igreja para alcançarmos muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo nessa cidade, nessa região do país, Pai. Abençoa, Deus, enfim, cada um de nós. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.
Vamos então orar, meus irmãos, silenciosamente, enquanto ouvimos